novas evidências sugerem que o nível de testosterona que é considerado baixo varia de acordo com a idade. Então talvez você tenha uma testosterona baixa e nem sabe, e isso que tá o que minando sua qualidade de vida. Dr. Gabriel Feitosa aqui, e hoje vamos falar sobre o que é, na prática, testosterona baixa em jovens. Então eu peço para você, deixa teu curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Gente, esse tipo de assunto aqui não é algo que a gente vê sendo falado por aí, não é algo que você vê de acesso assim tão gratuito e aberto. É uma coisa que às vezes a gente só fala em grupos para médicos e eu falo para os meus alunos e também colegas médicos, que a ideia aqui é sempre ajudar. Então, assim, cara, compartilha também esse tipo de assunto. Você não vem em todo lugar e é algo que é benéfico e é uma questão de saúde pública também. Testosterona baixa pode causar uma série de problemas, como a gente vai falar aqui, tá bom? Vamos lá. O que é testosterona baixa em jovens, tá? Antes de tudo, a gente precisa entender o que é uma testosterona normal. É uma testosterona que circula na faixa fisiológica, tudo bem? E para estabelecer a faixa fisiológica, a gente precisa de pontos de corte, tá? A zona suprafisiológica é algo claro, é algo que a gente já entende. Não é algo que naturalmente a pessoa vai atingir normal, sem utilizar nada. É algo que a pessoa atinge utilizando, por exemplo, Durateston, Deposteron, testosterona de maneira geral, e isso pode causar uma série de efeitos deletérios para a saúde, principalmente no que concerne a saúde cardiovascular. Então, por exemplo, uma pessoa que circula com 2.000, 3.000, 4.000 de testosterona pode ter, por exemplo, uma insuficiência cardíaca. Isso é possível de acontecer, dentre outros desfechos cardiovasculares. Agora, ao mesmo tempo que a suprafisiológica pode causar problemas, a infrafisiológica também, onde a gente tem uma deficiência de testosterona, conhecido hipogonadismo. Isso aqui traz prejuízos cardiovasculares também, mas também de qualidade de vida, de forma geral. Cara, o cara fica apático, não tem disposição, não tem libido, não tem vontade de fazer nada, fora que tem, por exemplo, facilidade de engordar, dificuldade de ganhar massa muscular, dentre outras coisas. Então, assim, é tudo de ruim. Daí a gente precisa entender o que é a zona fisiológica, porque a gente quer que as pessoas fiquem nisso daqui, porque ficar nisso daqui vai dar mais longevidade e qualidade de vida. Para isso, a gente precisa entender o que é uma testosterona baixa, o que seria considerado deficiência, porque às vezes a pessoa tem alguns sintomas, acha que é testosterona baixa, mas não tem nada a ver, a testosterona dela está normal. Então, os sintomas às vezes são inespecíficos e dependem de muitos outros fatores, por exemplo, o cansaço, disposição. Vai depender, por exemplo, da tua noite de sono, da tua alimentação, além da testosterona, tá? Mas pode ser também a testosterona, beleza? Vamos lá. E o que é o clássico nível de testosterona normal, tá? E o que é o clássico nível também de testosterona baixa, tá? Então, assim, geralmente, as referências que envolvem testosterona, elas avaliam a testosterona para descobrir o que é uma testosterona baixa, avaliando grupos de pessoas, onde vai ver a partir de que nível de testosterona começa a ter sinais e sintomas de deficiência e prejuízo da qualidade de vida e aumento do risco cardiovascular. E aí a gente chega em vários pontos de corte, não é um negócio que é universal e fixo ali, porque depende de vários estudos, tá, gente? Mas esses estudos eles são feitos principalmente com indivíduos mais velhos. Por quê? Porque no próprio envelhecimento a gente tem uma queda natural de testosterona. E aí é bem comum que o indivíduo mais velho tenha deficiência. Então, grande parte dos indivíduos que têm deficiência de testosterona são indivíduos que já estão na idade mais avançada, seus 80 anos, 70 e poucos anos, 90 anos. Então, muitas das vezes esses pontos de corte são criados para esse grupo de indivíduo. E o que a gente sabe, por exemplo, é que talvez a necessidade de testosterona seja diferente do indivíduo jovem para o indivíduo mais velho. E a gente sabe também, né, além da possível necessidade de ser diferente, a gente tem um clearance de testosterona diferente, tá? Então, por exemplo, se a gente aplica uma testosterona no indivíduo mais velho, esse indivíduo vai circular com níveis mais altos do que no indivíduo mais jovem, tá? Então a gente tem esse metabolismo diferente da testosterona jovem para o indivíduo mais velho, tá? Tá? Isso talvez justifique a gente ter valores de corte diferentes do que seria uma testosterona baixa, beleza? Vamos lá. Ó, a gente tem várias referências. A gente tem referências que dizem que abaixo de 200 é deficiência. Tá? Abaixo de 200 é uma testosterona bem baixa mesmo, né? Outras abaixo de 300, outra abaixo de 350. E aqui a opinião de especialista abaixo de 400, tá? Mas a gente não vai ter uma evidência tão grande, a opinião de especialista. A gente vai ter principalmente isso daqui. É claro que cada pessoa ela vai ter a sua liberdade, né? E cada médico vai poder escolher o que é melhor para o seu paciente frente ao que o paciente está dizendo ali, tudo bem? E esses níveis, Gabriel, né, na sua prática, são algo condizentes com a realidade? São algo condizentes com a realidade. Mas eu digo para você, existem pessoas que não estão dentro dessa faixa, às vezes com uma testosterona um pouquinho mais alta, mas que têm sinais e sintomas sugestivos de deficiência de testosterona, e muitas vezes eu trato, não necessariamente com reposição de testosterona. E quais são esses indivíduos? Os indivíduos mais jovens. Isso daí foi visto em um estudo muito interessante, tá?
que fez esse questionamento, né, do que seria níveis normais de testosterona em homens mais jovens, tá? Fazendo o quê? Um pensamento mais crítico desse valor de corte de 300. Será que todo mundo abaixo de 300 quer que vai ficar com a testosterona baixa e vai ter deficiência? Ou tem pessoas que vão ter 350 ou até algo próximo a 400 e mesmo assim vai estar com a testosterona considerada baixa, tá? E aí ele avaliou aqui homens de 20 a 44 anos. Homens jovens. O cara de 44 anos está no auge da vida ali. Tem vida para muita vida para frente. Até 80 anos o cara também tem vida para frente, tá? Então, assim, a gente vê que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais envelhecendo e se preocupando com a saúde. Isso daí é extremamente bom. E aí, preocupação com a saúde hormonal é muito importante. Por quê? Porque não adianta nada o cara viver muito se ele tá com qualidade de vida ferrada, tá? Fora que, se o cara tem uma testosterona baixa, ele vai aumentar o índice de mortalidade por múltiplas causas. Então, não é só qualidade de vida, é também quantidade de vida com qualidade, né? Beleza, e o que é que foi visto nesse estudo? Ele separou em vários subgrupos, tá? Homens de 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos e 40 a 44 anos, tá? E aí o que é que eles viram? Nesses subgrupos de homens de 20 a 29 anos, testosterona que era considerada baixa, aqui no tercio inferior, tá? Foram testosteronas abaixo de 410, de 400, tá? Então quer dizer que um homem com 380, talvez se eu tenho um homem de, sei lá, 80 anos, isso daí seja normal. Mas se eu pego um indivíduo aqui jovem, que é o que acontece com muita frequência, né, que me procura com bastante frequência, talvez eu deva me preocupar. Não necessariamente vai repor, mas eu devo me preocupar. Por quê? Porque o homem jovem talvez precise de uma testosterona um pouquinho mais alta. Isso daí é uma coisa que a gente viu nesse estudo e é algo que eu vejo na minha prática clínica, sim, tá? E isso acontece principalmente que com que frequência você vê isso, Gabriel? Cara, com uma frequência relativamente boa. Principalmente por quê? Porque hoje em dia muitas pessoas estão o quê? Estão dormindo mal, estão com hábitos de vida ruim, estão se estressando demais, isso daí declina a testosterona, né? Fora que a obesidade e síndrome metabólica destrói a testosterona também. Então é muito comum um homem obeso me procurar justamente com a testosterona baixa, mais causada por essa obesidade, que pode ser algo potencialmente reversível, gente. Então, assim, não necessariamente, por exemplo, eu vou ter que tratar com a testosterona, tá? Porque às vezes eu vou fazer só esse cara perder peso. Mas isso aí vai depender de múltiplos fatores, tá? Beleza, a gente vai falar alguns insights práticos, mas antes disso, eu queria te oferecer aqui uma oportunidade. Se você é um médico ou profissional da saúde e quer atender o usuário de esteroide com ética e assertividade, fazendo uma reposição intestinal adequada, tratando colaterais de indivíduos que usam suprafisiológico, entendendo o que são ciclos de esteroide, o que é que você deve se preocupar ou não, para entregar saúde para esse teu paciente, avaliar exames de forma coerente, pedir exames também, cara, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Se você é uma pessoa, né, um indivíduo que quer aprender sobre esteroide anabolizante, não quer ferrar a tua saúde, quer, por exemplo, até saber escolher um bom profissional para não se ferrar, saber comunicar com ele, porque assim, tem muito profissional ruim, mas você quer entender tudo, né? O que é que seriam os colaterais do ciclo de esteroide, o que é que seria uma reposição, o que é que não seria. Te convido a conhecer meu curso Cuidando Anabólico. Se você quer um material para ler completo, mais de 200 páginas, falando tudo sobre esteroide anabolizante, doses usuais, perfil dos esteroides, efeitos colaterais, todos os conceitos por trás dos esteroides anabolizantes, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Cara, tudo isso daqui é um conteúdo de ponta, tá? Que eu fiz baseado em anos de experiência e atendimento com usuário de esteroide anabolizante, tá? Então, assim, não é um negócio que eu tirei da cartola, tá? Foram anos de estudo e eu tentei compilar da forma mais prática possível, beleza? Vamos lá! Ó, aspectos do dia a dia que a gente precisa entender, tá? O que é que a gente pode ter de insight prático? De acordo com a idade, o que é testosterona baixa pode mudar. Então, talvez eu me preocupe muito mais com a testosterona de 380 no indivíduo jovem do que no indivíduo mais velho. Significa que, necessariamente, 380 é uma coisa baixa para todo mundo que tem aquela idade? Não necessariamente, porque assim, os pontos de corte inclusive isso daí até para mais ou para menos. Os pontos de corte são médias populacionais. Tem pessoas que às vezes vão precisar de uma testosterona um pouquinho mais alta ou um pouquinho mais baixa, independentemente do ponto de corte. Então a gente tem que avaliar aquele paciente de forma integral, olhando não só os níveis de testosterona, como também os sinais e sintomas. Então assim, se o nível não tem sinal e sintoma nenhum, talvez eu não me preocupe muito e aquilo ali seja algo passageiro. Fora que assim, a testosterona circula e varia de acordo com o dia. Por isso que é preciso o quê? Repetir esse exame, tá? Então, a gente precisa avaliar os sinais e sintomas. Se não existem sinais e sintomas de hipogonadismo, talvez eu não vá me preocupar tanto, tá? Beleza.
E aí eu digo pra você outra coisa. Testosterona pode estar baixa. Ah, tá abaixo da referência, tá abaixo desse valor de corte que você falou, Gabriel. Eu vou precisar realmente repor testosterona agora? Não. Testosterona baixa não é igual a reposição. Eu digo isso pra você com convicção. Se o médico quiser te empurrar a testosterona sem avaliar esses outros fatores, sem te dizer coerentemente o porquê que precisa repor, cara, esse cara tá te enganando e talvez você entre num negócio que vai trocar, ou trocar 6 por meia dúzia, ou submeter a efeitos adversos desnecessários, como por exemplo, prejuízos à tua fertilidade, né? Somente se você é um cara jovem, vai usar reposição de testosterona para sempre, tem que ver, é uma coisa reversível, irreversível, tudo tem que ser conversado de forma prática. Então a gente precisa conversar. Testosterona veio baixa, devo repor? Tem um vídeo aqui completo para você. Te espero lá e um grande abraço.